Relógios biológicos, luz e sexo. Como as mariposas revelam segredos do comportamento alimentar. Olá, pessoal. Você já parou para pensar no que define o comportamento de um animal, especialmente em momentos como a alimentação? Hoje vamos falar de uma mariposa noturna incrível chamada Agrotis ypsilon, conhecida como largata rosca. Vamos descobrir como ela ajusta seus horários para se alimentar e como os fatores como luz, relógio biológico e até o sexo influenciam suas escolhas. Além de fascinante, esse comportamento tem implicações práticas importantíssimas para a agricultura e para a ciência dos ritmos biológicos. Agora, focando um pouco mais na espécie, a Agrotis ypsilon é famosa, mas não pelo motivo mais legal ou nobre. Essa mariposa, em sua fase larval, é uma praga agrícola que ataca culturas como milho, batata, feijão e até tabaco, causando prejuízos enormes aos agricultores. Mas, além disso, ela é uma espécie importante nos ecossistemas noturnos, pois interage com flores e contribui para a cadeia alimentar. Estudar seu comportamento alimentar não é só ajudar a entender sua biologia, mas também a criar estratégias mais eficientes para controlá-la, diminuindo o impacto econômico nas plantações. Então, o que os cientistas querem descobrir, o objetivo desse estudo, era entender como os relógios circadianos, aquele que regula os horários internos dos seres vivos, a luz, o sexo, e moldam o comportamento alimentar da Agrotis Ips. Para isso, eles usaram uma ferramenta super inovadora chamada Mouthbox. Essa tecnologia simula uma flor artificial e permite monitorar detalhadamente a frequência e a duração das visitas das mariposas, como numa flor. Agora, vamos falar como o experimento foi feito. Primeiro, os pesquisadores criaram as mariposas em laboratório, garantindo que elas crescessem em condições controladas e fossem separadas por sexo desde a fase de pupa. Com as mariposas adultas, elas foram colocadas na mouthbox, o que é basicamente essa caixa transparente com uma flor artificial no centro. Essa flor simula uma fonte de alimento e permite registrar todas as visitas feitas pela mariposa durante 5 dias observados. As mariposas foram expostas a diversas condições, luz constante, escuridão contínua ou ciclos alternados de luz e escuridão. Assim, os cientistas conseguiram observar como cada fator influenciava o comportamento alimentar. Eles também ajustaram a disponibilidade de alimento para analisar como a abundância ou a falta desses recursos afeta a dinâmica comportamental. Os resultados foram surpreendentes e reveladores. O comportamento alimentar ele está sincronizado com o relógio biológico, o relógio interno, conhecido como circadiano. As mariposas visitam as flores predominantemente durante a fase escura, o que mostra como o relógio interno e as condições externas de luz trabalham juntos. As fêmeas são apressadas, elas começam a visitar as flores mais cedo do que os machos. Nos primeiros dias de vida adulta, elas fazem isso com maior intensidade. Isso provavelmente está relacionado à maturação sexual mais rápida das fêmeas, que precisam de energia para produzir os ovos. A luz, ela afeta tudo. Então, em condições de luz constante, o comportamento alimentar ficou completamente desregulado. Já em escuridão contínua, o ritmo foi mantido, mas com períodos um pouco mais longos. Isso mostra como o relógio interno depende de pistas externas para funcionar de forma precisa. E a diferença do sexo. Os machos eles mantêm uma frequência de visitas mais estável durante os dias, enquanto as fêmeas diminuem a frequência à medida que envelhecem. Isso reflete as diferenças nas necessidades energéticas entre os sexos. Então, esses dados eles confirmam que o comportamento alimentar da Agrotis Y é incrivelmente adaptativo e regulado por fatores complexos. Mas por que isso importa? Este estudo nos mostra como o comportamento alimentar está ligado a outros aspectos biológicos, como a reprodução e ritmos de atividade. Para a ciência, entender essa relação nos ajuda a desvendar os segredos dos ritmos circadianos, que também regulam nossos próprios corpos. Além disso, há uma aplicação prática poderosa. Ao entender o comportamento das mariposas, podemos criar métodos mais eficazes e menos agressivos ao meio ambiente para controlá-las, como atrativos sincronizados com seu relógio interno ou barreiras que interferem em seus ciclos biológicos.
Essas descobertas abrem portas para pesquisas futuras, como estudar outros insetos agrícolas e até aprofundar a relação entre alimentação, reprodução e ritmos biológicos. E aí, o que acharam dessa jornada pelo mundo das mariposas e seus fascinantes segredos biológicos? Esse estudo é um exemplo de como os pequenos detalhes no comportamento de um inseto podem ter grandes implicações para a ciência e para o nosso dia a dia. Nos despedimos aqui e obrigado pela atenção.